dessa banca, que é uma situação bem novidade para mim, porque eu sou de um outro campo de pensar essas questões que estão apresentadas na tese da nossa querida Sandra Bonfim. E Sandra, bom dia. Eu agradeço o seu carinho e até o seu esforço pessoal de que eu estivesse presente aqui nessa ocasião, que me deu essa oportunidade rara de encontrar alguns amigos e amigas que têm seu local de trabalho aqui, seus laboratórios, e esses momentos para mim, eles são aqueles raros momentos em que eu me arrisco a passar dentro do corredor da academia. E porque eu observo esse lugar de um outro ponto de vista, né? E observando esse lugar que é a academia, a universidade, e o esforço de muitos dos meus iguais em passar por aqui e certificar suas ideias, suas teses e tudo, às vezes me deixam com um sentimento de que nós estamos mesmo em longas batalhas de questionamento sobre o instituído lugar que é a universidade e as outras instituições que têm essa natureza tão permanente, né? É o Estado. A universidade é um espelho pequeno do aparelho do Estado. O que é curioso é que quando a gente interpela essas instituições, parece que nós estamos interpelando de um lugar inocente. Porque lá dentro não tem ninguém para responder a sua pergunta. Nós estamos batendo na porta de uma caixa oca. Eu aprendi isso há muito tempo. Então eu não interpelo o Estado como se ele fosse um sujeito. Eu sei que ele agencia muita coisa, mas eu sei que ele é um fantasma. Pensar a universidade, questionar a universidade, numa perspectiva de produzir mudança lá dentro, pode parecer meio inglório, tipo, tarefa inglória. Ouvindo a querida Denise, que está lá no frio de Nova York, e sentindo a fragilidade dessas superestruturas, porque elas também costumam ruir por dentro, talvez a gente devesse lidar com esses recursos ou essas ferramentas que essas instituições ainda dispõem para fazer a mudança do possível. Para quem invoca nego bispo, me ouvir falar de mudança do possível pode até achar que eu estou preferindo o termo decolonial ao invés de contracolonial. Mas eu quero que você considere que isso tem a ver com aquela sua afirmação de que a invisibilidade dos nossos povos, em alguns períodos da história, foi estratégica. Quer dizer, não aparecer não significa não estar presente. Pode significar uma temporária morte social, para que você possa depois ressurgir. Como a sua orientadora local, sua colega Catuquim te falou, que reagiu à ideia de ressurgidos e dizia que ela preferia reexistindo, os termos eles indicam muito desse lugar também de pensar a ética da política, né? Se nós temos a possibilidade de desaparecer e reaparecer, e nós estamos pensando em epistemologias, talvez a gente não devesse ser fazer um corte tão reto entre ré
existir e ressurgir. Eu sei que irrita muita gente essa ideia de ressurgir, porque parece que é um termo ligado à religião, principalmente a uma religião que causou muito dano às cosmovisões desses povos originários. Mas vale a pena a gente reconsiderar ou considerar que em alguns episódios da história de resistência dos povos originários, assim como invisibilidade é estratégia, perceber como ressurgimento, essa potência reivindicatória de um lugar no mundo, articulando isso inclusive com cosmovisões, onde você pode reivindicar a ideia do feminino, essa coisa do matriarcado, esse enunciado, não essa coisa, esse enunciado do matriarcado como possibilidade de campo, de disputa e de atuação, não só do feminino, mas do humano. Não é só o feminino que vai se curar com a reconciliação com uma ontologia onde o matriarcado reexiste. Porque ele também vive em longos períodos de imersão. Durante muito tempo, a voz das mulheres foi silenciada em muitos períodos longos da história, como se elas tivessem sido extintas. Então elas ressurgiram. Já que nós estamos pensando em reconciliar epistemes, né, seria interessante a gente pensar que o discurso feminista vigorante, ele não precisa interpenetrar todas as narrativas da contracolonialidade. No meio das mulheres indígenas com quem você conviveu, eu acho que você não achou muitas marcas que você vai pensar que é feminismo. Mesmo quando você tiver experimentado junto com elas práticas de autonomia e exercício do poder matriarcal. Se elas conseguem tirar o nome dos homens e botar o nome das mulheres, significa que elas já estão reinando. Você deveria trazer para dentro da conversa esse reinado, esse terreiro. Seria uma ação de produzir novos sentidos e de ajudar a quem vier depois de você a recorrer a essas bibliografias, recorrer a essas falas que têm origem, que têm fonte e que pode sim ajudar as novas gerações a torcer um pouco a reprodução que aquilo que a Denise chama de infraestrutura, desse pensamento acadêmico, torcer ele, pelo menos um pouquinho, no sentido de abrir-se para outras conversas, outros diálogos. E eu queria, a partir desse comentário geral, dizer que a afirmação de que o subsistema da saúde indígena, dentro do amplo sistema de política da saúde que nós conseguimos instituir a partir da Constituição, que é o SUS, e que é uma conquista política do povo brasileiro em geral, e que na ocasião que a gente reivindicou o subsistema da saúde indígena, não fora dele, mas dentro dele,
Parece que naquele momento a gente inaugurou, dentro do sistema político brasileiro, as ações afirmativas em direção a esse momento que nós estamos aqui agora, quando a gente tem 55 mil indígenas em universidades brasileiras, nas federais todas. E de lá estão saindo médicos, estão saindo enfermeiras, técnicos de enfermagem, e alguns deles já estão assumindo o lugar das equipes, aquelas equipes defeituosas, onde só tinha os brancos e os indígenas eram os fregueses, já tem indígenas substituindo aqueles caras, né? Então, é interessante pensar que, assim como invisibilidade pode ser estratégia em algum tempo, em algum momento, as contradições que essas políticas amplas que o Estado imprime, traz em si, elas abrem a possibilidade de outros movimentos internos a esse mesmo complexo que é o SUS, para que a gente faça valer o que ainda resta de compromisso do Estado com a população. Saúde, direito do povo. Saúde, um direito soberano. O Estado tem a obrigação de oferecer a saúde. O Estado tem a obrigação de bancar o atendimento à saúde. Não só a saúde do ponto de vista do cuidado, esses cuidados plurais, mas aquele também ligado com a manutenção das condições ecológicas, ambientais, em que esse país, metido em tanta disputa, está queimando floresta, matando rios, exaurindo territórios nativos, onde a reclamação dos seus colegas de campo, os catuquim, vai aparecer como uma reivindicação global, de que a gente precisa proteger o planeta, precisa proteger a vida na Terra. Essa articulação entre uma realidade local, uma reivindicação muito específica da equipe de saúde, do serviço da saúde, ele acabou por produzir esse outro SASE, esse sistema que articula uma espécie de contracorrente da oferta do SUS. Isso é só alegria, como diz os Rune Queen. Você citou o Ninauá. O Ninauá gosta de dizer só alegria, só alegria. Então, de onde é que um sujeito, num mundo tão destroçado, consegue dizer só alegria? É daquele lugar que a gente convoca aqui como cosmovisão. É só em outro mundo que você pode ver alegria. Nesse mundo chapado, em disputa de política de toda a ordem, e em disputa também do ponto de vista narrativo, a gente chegou agora a esse momento da nossa vida no planeta em que a narrativa tem a potência de um míssil. Dependendo da narrativa que você apontar para alguém, você acaba com a guerra ou extingue um pedaço de continente. A narrativa tem essa potência. Então, produzir ideias, questionar narrativas e ser capaz de oferecer outras visões acerca do cuidado e da crescente participação das mulheres, esse feminino na ocupação do cuidado e do cuidado, ele é muito bem-vindo. É muito bem-vindo exatamente porque nós estamos vivendo uma espécie de desistência em relação ao cuidado. Eu queria, com esses comentários, a maneira do que a querida professora Denise fez, que é não te interpelar, mas conversar com você sobre essa
esse ponto de partida de que, se nós imaginamos cuidado, a gente podia nos interrogar sobre esse cuidado é dirigido a que contexto, a que situação e a quem. E você mencionou aqui que, acho que estava me citando, que tristeza, estar triste, significa precisar de cuidado. E, ora, como você trabalhou também com pensadores afro, né, com a diáspora, pensando a diáspora, foi a tristeza que consumiu milhares de corpos na travessia do Atlântico, e para eles aquilo se chamava banzo. Então, tristeza mata. Aliás, tem uma canção, o Tom Jobim que canta, tristeza não tem fim. Vinícius. Tristeza não tem fim. Então, tristeza mata. E tem nome. No caso dos povos negros, dos corpos negros, é banzo. E matou milhares de pessoas. Não deveria restar dúvida nenhuma de que tristeza é diagnóstico. Não é estado de espírito. Tristeza pode adoecer e matar. A gente deveria pensar que nessas práticas de cuidado, a alegria tem que ser a prova dos 9. Tem que ter alegria. E eu fico pensando, quando esses parentes catuquinhos te animaram a pensar cuidados e cura, que lugar que a alegria tomou? Interpelar a universidade, a academia, nesse tempo presente, como eu já disse, é dirigir uma pergunta a ninguém. Talvez a gente deva construir laços entre os possíveis. E nesse caso seria quase os possíveis iguais. Porque nós somos tão diferentes, somos tão distintos, que articular uma ideia que concilia ou que reconcilia modos de instituir mundo que o Ocidente erigiu e que deu nesse mundo que nós estamos vendo, e a gente sabe que ele não é legal, a pergunta é, o que nós queremos fazer lá dentro? Como diz o Copenau Yanomami, o mundo da mercadoria não é capaz de produzir nada além da sua própria reprodução. E essas pessoas não sonham, ou quando sonham, sonham só consigo mesmo. Sonhar consigo mesmo é pensar, com quem eu vou namorar? Qual o carro que eu vou comprar? E o meu sapato? Será que eu vou fazer um arranjo na minha cara? Isso é sonhar consigo mesmo. Isso não é sonhar. E o Copenau Yanomami diz que ele é como um machado. Isso é como um machado jogado no chão. Ele não vai a lugar nenhum. Será que a nossa fricção com a academia vai virar um machado jogado no chão? Ou a gente quer fazer alguma coisa com isso? Né? Me pareceu que a ritualística que nós estamos aqui metidos, ela supõe que, mesmo como avaliador externo, que eu considere se você, na sua escrita, se você foi eficiente na apresentação da tarefa que você se impõe, né? Que é a de desorganizar o edifício do patriarcado no campo do cuidado. Você vai precisar de pelo menos alguma dinamite.
A gente podia considerar que autocuidado é um princípio, o autocuidado é um princípio que anima uma política de cuidado, uma ética de si e do outro, e que aponta para diálogos entre mundos. Diálogo entre mundos. Muitas vezes, nesse esforço de diálogo, a gente se cansa, se irrita, porque nós não somos capazes de reconhecer a alteridade que o outro nos dirige, o lugar de onde essa coisa fala, no caso das instituições. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade de me relacionar com essas instituições acadêmicas. E eu ficava pensando, eu nunca vou me submeter a um debate com eles, porque nós estamos em campos tão opostos que isso não vai resultar numa boa tarefa para mim. Mas você conseguiu se impor a tarefa, você alinhou várias ações que se supõe disposta a encarar e desaprender, esse convite da Denise, né? Desaprender. Desaprender, talvez, as nossas próprias anotações sobre descolonizar, sobre contracolonizar. O que deve ser muito difícil, porque quando nós estamos arregimentando ideias para produzir um texto, seja uma tese, um artigo, nós temos que pensar com o material que está ao nosso redor. E alguém metido na tarefa de produzir uma tese fica chapado de coisas ao redor da cabeça e tem que selecionar o que ele quer botar para dentro. Daí que eu acho que tem algumas dinâmicas da política, dessa política que a gente participa, da política comunitária, dos movimentos sociais e tudo, que atravessam a escrita, mas que não precisava estar ali, digamos assim. Porque ela fica ela é muito mais espontânea num debate do que propriamente numa escrita, num texto. E até parece, né? Eu que sou um griot, fica falando de escrita. Eu estou muito mais para contador de história do que para produção de textos, mas eu consigo já distinguir um texto que carrega em si essa fala circunstancial e um texto que espreme um pouco mais a semente até conseguir produzir algum efeito algum efeito disruptivo, que eu acho que é a palavra que eu estava procurando. Se a gente quer disrupção, já que é impossível fazer revolução, então que seja disrupção. Procurar isso no texto, achar isso no texto e disparar isso para ver se a gente acomoda novas perspectivas de cuidado e de reconhecimento das práticas plurais de cuidado que subsiste mesmo em lugares onde parece que a terra está arrasada. Porque talvez seja sopa no mel você fazer uma tese sobre um povo que ainda está no seu território íntegro, dentro da floresta, cantando, dançando, suspendendo o céu, fazendo chover. Você já chega dentro de um balaio de prosperidade e de coisas tão maravilhosas que você pode produzir uma tese só com o efeito de descrever
maravilhamentos. Mas quando você vai lidar com um povo ressurgido, sem terra, espalhado por aí, já experimentando uma antecipação desse futuro distópico, onde o refugiado é o sujeito da vez. Tem 800 milhões de refugiados no planeta, daqui a pouco vai ser 1 bilhão. Quer dizer, parece que o nosso futuro é sermos todos refugiados. A ideia da Terra, a ideia do planeta, a ideia do organismo de Gaia, desse grande planeta, de reconciliar cuidado, cura, saúde, toda esse maravilhamento que nós imaginamos que é um planeta vivo, corpo vivo, terra viva. As mulheres têm reivindicado muito isso, né? Corpo-território, corpo-território. Então, o corpo só está triste porque o território também está doente, está triste, está machucado. Então, algumas dessas experiências que essas diferentes comunidades, aqueles que ainda estão no imaginário de floresta, de abundância, de caça, pesca e tudo, a produção de sentido é tão ampla, é tão maravilhosa que você podia escrever as quase 500 páginas assim, brincando. Então é diferente de tirar leite da pedra, né? E eu tenho a alegria de dizer a você que o caminho é cheio de tranqueiras e você vai ter que aprender a dançar com lobos. Tá bom? Boa viagem. Assim, são palavras que às vezes a gente quer só ouvir e saborear, mas a gente está no momento, no ritual, e a gente tem que dar respostas às perguntas. Eu penso assim, a academia ela é um espaço que tem a sua importância, é um espaço de produção de conhecimento, mas também é um espaço de produção de desconhecimento. É um espaço extremamente violento, é um espaço que delimita poder. E o poder nunca vai dar, essa concepção do poder, né, já pensei Foucault ou outras intelectualidades, mas é um espaço que está em disputa. Né? É Estado, eu acredito que não é fácil. A opção pela academia é uma opção meio kamikaze, porque eu acho que o risco de você se perder no processo é maior. Eu acho que é muito mais fácil estar nos movimentos sociais, lá do que eu já tive também. Mas eu acho que também é muito desafiador. E diante da necessidade de pensar outros mundos, eu também acho que fica difícil pensar sem pensar a academia, até pelo papel histórico, pelo papel que ela tem. Tanto que eu, assim, fiz minha faculdade muito cedo, no jornalismo, depois fiz mestrado em educação já muito tarde, porque assim, eu abandonei a academia, eu achei que não era um espaço, que não era um lugar de fala, de ação, de viver, um lugar existencial. Mas depois, assim, eu tive outras vivências de vida e isso me levou a voltar a paquerar a academia, voltar a conversar, fazer essas conversas. E entender como um espaço não muito fácil, um espaço que pode cooptar a gente assim, com muita facilidade, mas é um espaço possível. E dentro desse espaço possível, que é a universidade, que é a academia, não é que eu aposto todas as minhas fichas, mas eu acho que é um lugar que vale a pena investir. Mas investir sempre com aquele pé atrás. Porque acho que a gente se perde muito na caminhada com muita facilidade. Não é um processo fácil, essa coisa de construir conhecimento científico, né, que é o que a gente está aqui dentro, e quando a gente está questionando outras coisas, mas eu acho que cada um vai fazendo as suas escolhas ao longo da vida, e eu escolhi esse campo de batalha.
batalha para mim a academia.